esses dias todos dessa semana a comentar Grande desse bolso. julgamento que terminou ontem. Você não acha não, Bolso? Você não sei se você já teve experiência de prisão. Eu já tive. Fui preso pelo menos umas 3 vezes, ou 4, eu acho que nas minhas contas está faltando uma. É por conta de movimento estudantil, passeata, manifestação, congresso ilegal de estudantes. É. Não, eu Não não tive, teve esse graças a Deus, privilégio. experiência de Não prisão, teve, não. não teve esse privilégio, né? Mas eu conheço um pouco o assunto, porque já trabalhei um pouco, né, com essa temática. Olha, eu acho o seguinte, até o que você disse aí em relação a inocentes na prisão, o fato é que no Brasil, inocentes exatamente não, mas tem muita gente do andar de baixo cumprindo pena sem sequer processo aberto. São a maioria dessa população carcerária é negra, pobre, e está presa por estar carregando algumas gramas de maconha. São os chamados aviãozinhos do tráfico, né? Que não tem nem sequer processo aberto, né? Só para registrar isso, porque não chegam a ser inocentes, mas também não merecem ficar presos eternamente sem qualquer processo legal, né? Esse contingente soma aí algo em torno de 40% da população carcerária no Brasil, não é brincadeira. Não, Agora, não é não. eu acho que o Bolsonaro vai ter esse bônus de ficar em prisão domiciliar a partir de um certo momento, em razão da idade e das questões de saúde que nele são, talvez, de todas as coisas que o Bolsonaro pronuncie, a única verdadeira é ser seu estado precário de saúde, né? Então, o Collor também teve essa, essa, esse, essa deferência, que é uma deferência que é prevista na legislação penal, e cabe ao juiz decidir isso. Mas eu acho que o Bolsonaro entra primeiro no regime fechado, conforme a sentença lida ontem pelo Alexandre de Moraes, e em pouco tempo vai se verificar que ele já fez 7 intervenções ali nessa de natureza em função desde o acidente da facada, e certamente vai requerer cuidados cujas especialidades a penitenciária não oferece. Mas isso eu acho secundário. O que eu acho mais importante de tudo isso é o fato de o Brasil ter cumprido essa etapa, não é? É o Brasil ter vencido pela primeira vez esse jugo militar, quer dizer, que alguns militares tentaram resgatar, não é? Sob a liderança dele, e que nos devolveria a um retrocesso que remonta lá aos anos 80, quer dizer, saímos da ditadura nos anos 80, né? Então, seria um retrocesso enorme. O voto do Flávio Dino foi muito claro nesse sentido, na síntese que ele fez, né? Não é o esquecimento que traz a paz, né? Como já se viu em outros países e aqui mesmo no Brasil, diversas vezes. É a punição que traz a paz, é a responsabilização, né? É o fim da impunidade com esse tipo de operação golpista, né? O Brasil venceu esse ciclo. Espera, né? Porque com a condenação pela primeira vez, de generais ativamente partícipes do golpe, né? Eu já chamo de golpe porque foi golpe. Essa história de tentativa e tal, é evidente que se você for é, pegar essas filigranas, houve uma tentativa de golpe, o golpe não se consumou. Ora, se tivesse se consumado, provavelmente não estaríamos aqui conversando sobre ele agora. Porque quem viveu a época da ditadura sabe que esse tipo de conversa aqui é pública, porque isso aqui vai para a Não, não gente, né? aconteceria, né? Não Não aconteceria em aconteceria. hipótese nenhuma. Teve outra pessoa que lembrou que julgamentos como os de ontem eram feitos no tempo da ditadura nos porões do doicode. Não eram feitas ali no tribunal, com televisão, não, não, tudo bonitinho, não. Né? Com divergências como a do Fux, né? Não, eram outros tempos. Então, fica cada dia mais claro.
que aqueles que defendem a ditadura certamente não a viveram. São gerações Eu posteriores. não, eu não assisti julgamentos dos porões, até porque, graças a Deus, eu não fui levado das vezes que fui preso para porões. Mas eu assisti no que eles chamavam auditorias, auditoria É, militar lá no Recife, auditoria militar lá em São Paulo. Eu assisti os julgamentos e vi como é que era. E assisti, inclusive, ao julgamento do Lula na auditoria militar em São Paulo, quando ele, ainda líder sindical, tinha sido acusado por agitação, denunciado com base na Lei de Segurança Nacional. É, e na época eu tinha uma fonte de informação no meio militar, lá em São Paulo, eu morava lá e trabalhava lá na revista Veja, e tinha uma fonte preciosa, que eu não posso dizer o nome, apesar da fonte já ter morrido. Mas era uma fonte muito bem situada dentro do comando do Segundo Exército. E naquela época não tinha, portanto, redes sociais, internet, não tinha nada disso. Mas da auditoria militar, quando os jurados saem para deliberar ali qual seria a pena, ou se absolveria ou não o Lula das acusações, eu liguei para esse coronel. Era um coronel muito famoso, e ficou famoso na época da ditadura, principalmente depois que se descobriu de que artimanhas e de que fatos infames este coronel participou. E eu liguei para ele e digo, vem cá, e agora vai dar o quê? Aí ele disse, anote aí. Aí ele disse exatamente qual era o placar que sairia daquela reunião, que ainda estava acontecendo dos jurados, mas todos os juízes eram militares, entendeu? Civis acusados de subversão sendo julgados pelos militares com base na Lei de Segurança Nacional. Não tinha lei acima dela, era a lei da ditadura, era para fazer o que a ditadura mandasse. E ele me deu o placar e o placar se confirmou exatamente, mas sem tirar nem pôr. Só que se tivesse rede social, a gente de imediato publicaria. Eu, pelo menos, publicaria. Não tinha onde publicar, muito menos numa revista semanal, só uma semana depois, aquela coisa toda. Mas eu acho que se as escolas, se as universidades certamente eu imagino que fazem isso, mas as escolas secundárias, na minha época se chamavam secundárias, primárias, elas deveriam exibir todos esses documentários, todos esses filmes sobre esse período do regime militar de 64, que é a ditadura mais recente que nós tivemos e que durou 21 anos, para que as pessoas tenham uma ideia do que é uma ditadura. Porque somente nós, bem mais velhos, que vivemos esse período, é que podemos contar, ou os historiadores, até com mais competência do que a gente. Mas os jovens não, eu falo de ditadura para os meus netos, para minha neta mais velha de 17 anos e tudo. Eles prestam atenção, mas, mas eles não estão no clima, quer dizer, eles não viveram, eles não sabem o que é isso no dia a dia da vida dos cidadãos. Não sabem o que é isso. Agora, eu queria relembrar, eu queria que a Alice soltasse agora, eu sei, Alice, seu nome. Aliás, anuncio isso ao país que acaba de apoiar o apoio da direita. Acaba de perder o apoio da direita, porque quebrou a cadeira onde eu sento há mais de 15 anos. Uma boa cadeira, mas quebrou. Eu perdi o apoio da direita. Aqui, ó, tá vendo lá direito? Ó, tá vendo? Eu e o Bolsonaro. Eu da esquerda não, ó, tô apoiado aqui, tá vendo? Não sei até quando. Porque a esquerda vai, tem períodos que me esculhamba, tem períodos que me defende. Nesse momento eu acho que eu estou mais ou menos de bem com a esquerda, mas não garanto nada. Mas do lado direito, ó, não tem mais apoio. Bolsonaro tá nessa situação. Hoje eu já comecei a sentir, por conversas com o pessoal do Centrão, que olha, tá bom, a gente não vai anunciar, não vai poder dizer isso de público, para não parecer uma traição, para não parecer que nós somos oportunistas.
coisa que o Centrão. Mas E não, políticos em geral são, né? E aí mais nós vamos pular fora desse barco do Bolsonaro, fazer essas homenagens a ele, mas nós queremos ter um candidato de direita, apoiado pelo Centrão, que pode até ser apoiado pelos bolsonaristas, mas não será um candidato bolsonarista. E quem é que vai ser esse candidato? O Tarcísio de Freitas, o Caiado? O Zema não, esse não tem a menor chance de ser candidato com a mínima possibilidade de êxito. Mas o que eu ia pedir a Alice, peço agora, é que ela ponha no ar um vídeo que ontem o ministro Alexandre de Moraes exibiu durante o julgamento, e que, embora seja um vídeo conhecido, mas com os comentários feitos pelo Alexandre de Moraes, esse vídeo ganha também uma outra dimensão. Solta aí, Alice. No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? Era uma pergunta boa para ser respondida pelo Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes tem toda a razão. Eu acho muito curioso é ver o Bolsonaro dizendo o seguinte, dizendo do Alexandre de Moraes uma coisa que se poderá e que se deverá dizer disso, dizer dele, Bolsonaro. Ainda mais com o aval da justiça agora. Tem um momento dessa fala do Bolsonaro que ele diz, se referindo a Alexandre de Moraes, um homem apenas ameaça nossa liberdade. Podemos deixar isso? Ora, foi o que Bolsonaro fez desde o primeiro dia que pisou ali na rampa do Palácio do Planalto. Era um homem
e, claro, com os seus asséculos, com os seus cúmplices, com os seus capachos, ameaçando o regime de liberdade que se vive no Brasil pela primeira vez há 40 anos consecutivos. Esse é o tempo máximo que já vivemos de democracia contínua no Brasil até agora. E essa democracia foi ameaçada durante os 4 anos que o senhor Bolsonaro se manteve como presidente da República. E ele usa isso que hoje estamos legitimamente autorizados a dizer, uma vez que ele já virou condenado, mas já dizíamos antes, em relação a ele. Não foi a justiça, não foi ninguém, foi ele que ameaçou a liberdade e que, se dependesse dele, essa liberdade teria sido suprimida. Oh, vai, Guga, o Bosco como queira. Ó, Temos vários. Posso vai falar, Diga. peraí. eu acho o seguinte, você vê a frase dele nesse discurso, sustentada exatamente em cima que você lembrou aí, um homem apenas. Essa afirmação, ela está na base de toda a estratégia do Bolsonaro, que agora o Trump adota, né, de concentrar tudo isto na figura de um homem, de um juiz, ignorando o tempo todo que esse é um trabalho colegiado. O relator tem essa exposição alta que o Moraes teve, né, por ser o relator. Mas quem mais contribuiu para essa alta exposição do Moraes foi exatamente o Bolsonaro. Porque os sucessivos desafios que ele fez à autoridade do juiz relator obrigou a reação. Então, fazer isso sucessivamente também é método, faz parte de você dizer que temos um vilão e um ditador ali, que todo dia manda prender, todo dia manda fazer isso e aquilo. Quer dizer, na verdade, o Moraes foi, todos os dias ele foi provocado, né? E isso vai dando Exato. exposição para que ele seja esse vilão, né? Agora, quando a gente vê ontem o final do julgamento, a gente vê claramente todo mundo que é um colegiado, porque foram cinco juízes votantes, né? E alguns dizem, não, mas tinha que ser o colegiado todo, o plenário, porque trata-se de um julgamento importante. Ora, se tivesse sido no plenário, haveria condenação do mesmo jeito, nós sabemos disso, pelo histórico de posições e pelo alinhamento dos demais juízes manifestado publicamente com o trabalho do Alexandre. Então, essa história de ir para o plenário, tudo bom, simbolicamente poderia ser ótimo, mas desnecessário, né? São 5 juízes que o Trump alguém lá do Trump já reduziu para 3, dizendo que foram 3 juízes para condenar um homem. Foram É porque 5, deve ter né? parado ali no voto da Carmen Lúcia, né? Então Ouviram o você. voto da É, Carmen Lúcia e deu 3-1, aí disseram, é, pô, formou maioria, aí corre para é. Trump. Olha, lá já foi condenado. Agora que a turma foi condenada, Braga Neto, mas os 6 ou 7 réus, não sei, o andar de cima, vai ficando claro no dia seguinte, o day